Já parou para pensar como é que o corpo da gente sobrevive? Assim, num planeta que está fervilhando de vida invisível. Germes, vírus, bactérias. Parece até uma batalha perdida, né? Mas olha, dentro de nós existe um exército silencioso, sabe? Incansável, trabalhando 24 horas por dia. E é justamente sobre esse mecanismo de defesa espetacular que a gente vai conversar hoje, o sistema imunológico. A gente recebeu um material de estudo bem interessante sobre microbiologia e imunologia, e a nossa missão aqui é desvendar os pontos mais importantes desse sistema, de um jeito, sim, claro e direto ao ponto. Ok, então, vamos lá. Vamos desempacotar isso. O que exatamente é a imunologia e por que ela é tão crucial? A gente vê a influência dela desde um resfriado comum até, sei lá, vacinas, doenças autoimunes, câncer e principalmente acho como esse sistema nos protege na prática, no dia a dia. Perfeito. E o material que a gente analisou é bem completo mesmo, sabe? Ele vai desde os conceitos básicos, a importância prática disso no cotidiano, até umas pinceladas da história, que é fascinante, aliás, por trás das descobertas. E também detalha as duas principais frentes de defesa que nosso corpo usa. Entender o mínimo disso é quase como ter um manual do nosso próprio corpo, né? Para entender saúde, doença. Sim. O material até começa com uma analogia que eu achei muito boa, para dar uma ideia geral. Ele compara o corpo a um país, a pele, as mucosas seriam as fronteiras físicas. Aí a imunidade inata seria tipo a guarda de fronteira, sempre alerta, e a imunidade adaptativa seria como as forças especiais, sabe? Aquelas treinadas para missões bem específicas. Exato, uma ótima analogia. Então, bora conhecer melhor esses soldados e as táticas deles. Uma das ideias centrais que o material ressalta, e eu achei importante, é que entender imunologia não é coisa só para cientista, né? De jeito nenhum. Esse conhecimento tem um valor prático, assim, imenso para qualquer pessoa. Afinal, saber como as nossas defesas funcionam pode ajudar a gente a tomar decisões mais conscientes sobre a própria saúde, não acha? Com certeza. Tipo, entender melhor a importância da vacinação, ou aqueles cuidados básicos de higiene, ou até porque o médico manda a gente descansar quando tá doente. Sem dúvida. E um ponto que me chamou bastante atenção na leitura foi justamente essa conexão forte que o material faz entre os nossos hábitos e a eficiência desse sistema. Ele descreve como uma alimentação equilibrada, fazer exercício regularmente, dormir bem. Tudo isso funciona literalmente como combustível para as nossas células de defesa. Ah, interessante isso. Não é um sistema isolado, sabe? Ele responde diretamente ao nosso estilo de vida. As nossas escolhas diárias podem, de fato, fortalecer ou enfraquecer essa linha de frente. O fascinante aqui é como ele reage ao que a gente faz. E essa percepção, essa ideia de que o corpo se defende e até aprende com as infecções, isso não é de hoje, né? O material leva a gente numa viagem no tempo bem legal. Lá na Grécia Antiga, por exemplo, durante a peste de Atenas, o historiador Tucídides, ele observou uma coisa crucial. Sim, o Tucídides. Ele percebeu que as pessoas que já tinham tido a doença e se recuperado, elas podiam cuidar dos doentes sem ficar doentes de novo. Foi um dos primeiríssimos registros do que hoje a gente chama de memória imunológica, né? Exatamente. Foram observações empíricas, assim, fundamentais. Isso até levou a práticas antigas, né, como a variolação que faziam na China, na Índia. Variolação. O que era isso? Era uma tentativa de induzir uma forma mais leve da varíola para criar proteção. Bem rudimentar, claro, mas a ideia estava lá. Mas o grande salto científico mesmo veio bem depois, só lá no século XIX, com a teoria dos germes. Pasteur, Koch. Ah, sim. Esses nomes são mais conhecidos. Isso, quando eles provaram que micro-organismos específicos causavam doenças específicas, aí sim abriu-se o caminho para a pergunta, tá, existe um invasor microscópico, mas como que o corpo reage a ele? E aqui a história fica realmente interessante. O material conta da descoberta quase acidental do russo Eli Metchnikov. Metchnikov, sim, uma história ótima. Descreve como ele observava larvas de estrela do mar no microscópio. E aí, por curiosidade, ele espetou uma delas com espinho de roseira.
Isso. No dia seguinte, ele notou que o espinho estava cercado por células móveis, que estavam tentando, tipo, engolir, destruir aquele corpo estranho. Uma sacada genial. Total. Ele chamou essas células de fagócitos, células que comem, e propôs que essa fagocitose era um mecanismo central de defesa, a base da imunidade celular. Pensar que uma observação tão simples, né, revelou um pilar da nossa defesa. É incrível. E quase na mesma época, só que na Alemanha, tinha o Paul Ehrlich. Ele já pensava diferente. Ele acreditava que a defesa principal vinha de substâncias químicas no sangue, ele chamou de cadeias laterais, que hoje a gente sabe que são os anticorpos. Essa foi a semente da ideia da imunidade humoral, baseada em moléculas no sangue. Ah, então eram duas visões competindo. Células versus moléculas. A defesa era feita por células que comem, como dizia o Metchnikoff, ou por essas moléculas no sangue, como o Ehrlich propunha. O fascinante é que, se conectarmos isso ao quadro geral hoje, a gente vê que os dois estavam certos. As ideias não eram excludentes, pelo contrário, eram complementares. Ah, que interessante! Pois é, a imunidade celular e a humoral são, na verdade, dois braços essenciais do mesmo sistema e que colaboram o tempo todo. Entender isso foi o que realmente revolucionou a medicina. Abriu as portas para vacinas, soros, para entender alergias, doenças autoimunes. Entendi. Então, esse nosso exército interno tem basicamente essas duas grandes divisões, ou equipes. Vamos começar pela primeira, então. A que age mais rápido, a imunidade inata. Isso, a inata. O material destaca as características dela, a gente já nasce com ela, a resposta é super rápida, minutos, horas, não é específica para um micróbio X ou Y e funciona como a primeira barreira de contenção. Aquela analogia do segurança de prédio que identifica um estranho mesmo sem saber o nome dele, acho que encaixa bem aqui. Encaixa perfeitamente. E essa resposta imediata é a responsável direta por um processo que todo mundo conhece bem, a inflamação. Ah, inflamação. Sim, quando a gente tem um corte no dedo, por exemplo, e a área fica vermelha, quente, inchada, dolorida, isso é imunidade inata em ação. E como isso acontece exatamente? O material explica bem o mecanismo. As células que ficam ali de sentinela no local da lesão, elas liberam sinais químicos, citocinas, quimiocinas, que funcionam como um alarme. Esses sinais fazem os vasos sanguíneos ali da área dilatarem, aí aumenta o fluxo do sangue, daí vem a vermelhidão e o calor. Ao mesmo tempo, esses vasos ficam mais permeáveis. É como se abrissem umas comportas pequenas, sabe? Uhum. Isso permite que as células de defesa e proteínas do plasma saiam da corrente sanguínea e cheguem no tecido que está infectado ou lesionado. Para quê? Para combater os invasores e começar o reparo. Ah, tá. E o inchaço? E a dor? O inchaço, o edema, vem justamente desse acúmulo de fluido e células que saíram do sangue. E a dor? Bom, ela vem tanto da pressão do inchaço nos nervos, quanto da ação direta de algumas dessas substâncias inflamatórias. É um sistema de alarme e resposta rápida bem eficiente, na verdade. Nossa, faz todo sentido quando explicado assim. E quem são os principais agentes dessa resposta rápida? O material que a gente analisou detalha uns personagens-chave, né? Sim, tem os soldados principais dessa primeira linha. Os neutrófilos, primeiro, descritos como a tropa de choque. São os que chegam primeiro, em grande número, e a função deles é fagocitar, né? Engolir e destruir bactérias e outros bichinhos. Exato, são os especialistas em fagocitose rápida. Chegam com tudo. Depois vem os macrófagos. O material fala deles como faxineiros e sentinelas. Eles também fagocitam, mas fazem mais coisas, né? Isso. Eles limpam os restos celulares, os detritos da batalha, mas também são super importantes porque eles processam informações sobre o inimigo e apresentam esses dados para outras células, além de liberarem mais sinais para orquestrar a resposta. São como os supervisores no local. E as células dendríticas? Essas são as mensageiras especializadas. Essas são cruciais. Elas são mestras em capturar fragmentos do invasor, os antígenos, processar, e aí elas viajam para os linfonodos. Linfonodos. As ínguas, exatamente.
Lá nos linfonodos, elas apresentam essa informação vital para ativar a segunda linha de defesa, a imunidade adaptativa. Elas são a ponte essencial entre as duas equipes. Sem elas, a segunda resposta demoraria muito mais ou nem aconteceria direito. Entendi. A ponte. E tem mais um tipo que o material menciona, as células Natural Killer, as NK. Ah, as NK. Essas têm uma função pouco diferente, mas muito importante. Elas patrulham o corpo e são especialistas em identificar e destruir células nossas mesmo, mas que foram comprometidas. Comprometidas como? Seja por uma infecção viral, por exemplo, que está se escondendo dentro da célula, ou porque a célula se tornou cancerosa. As NK reconhecem essas células estranhas ou doentes e as eliminam. É tipo um controle de qualidade interno do nosso corpo. Uau! Que sistema complexo já nessa primeira linha. E é vital para controlar a maioria das ameaças do dia a dia. Mas, como o material aponta bem, a grande limitação da imunidade inata é a falta de memória. Memória imunológica específica e duradoura. Ah, ela não aprende, né? Exato. Exato. Se o mesmo patógeno voltar a atacar, a resposta inata vai ser basicamente a mesma da primeira vez. Rápida, mas sem um upgrade, digamos assim. Para ameaças mais complexas ou que conseguem escapar dessa primeira linha, aí o sistema precisa de um reforço mais especializado. E é aí que entra o trabalho das células dendríticas, como a gente falou. Elas pegam a identidade do invasor e levam para ativar as forças especiais. As forças especiais, que compõem a segunda grande divisão, a imunidade adaptativa. Isso mesmo. Se a inata é a resposta imediata, generalista, a adaptativa é descrita como a elite do nosso sistema de defesa. Ela demora um pouco mais para ser ativada, pode levar dias, mas quando entra em ação, uau, é extremamente específica para o invasor, muito poderosa e, o ponto-chave, desenvolve memória. Exatamente. A analogia aqui muda, né? Sai da tropa de choque e vai para os atiradores de elite. A ação é precisa, direcionada, letal contra um alvo específico que ela aprendeu a reconhecer. E o aspecto mais fascinante que o material destaca muito é essa memória imunológica. Ah, sim. Essa é a grande estrela da adaptativa. É a capacidade do sistema de lembrar de um patógeno que já enfrentou antes. Como funciona isso? Depois do primeiro encontro, algumas células de defesa que foram criadas especificamente contra aquele invasor, elas persistem no corpo. Por anos, às vezes a vida toda. São as células de memória. Se o mesmo micróbio tentar invadir de novo, essas células de memória são ativadas muito rapidamente. E aí elas montam uma resposta que é bem mais rápida, bem mais forte e mais eficaz do que na primeira vez. Ah, por isso que geralmente não pega catapora 2 vezes. Exatamente. Na maioria das vezes, essa resposta secundária é tão eficiente que a gente nem fica doente, ou tem uma forma muito mais leve da doença. O mesmo vale para sarampo, cachumba, várias doenças. Isso é a base das vacinas, então. É precisamente o princípio por trás das vacinas, uma das maiores conquistas da saúde pública. As vacinas, como as fontes explicam bem, elas basicamente simulam esse primeiro encontro com o patógeno ou com partes dele, mas de uma forma segura. Como assim, segura? Elas apresentam para o sistema imune uma versão do agente infeccioso que está enfraquecida ou inativada, morta, ou às vezes só um fragmento específico dele, uma proteína, por exemplo. O objetivo não é causar a doença. Certo. O objetivo é treinar a imunidade adaptativa, ensinar ela a reconhecer aquele inimigo específico e, o mais importante, a gerar essas células de memória. Para ficarem de prontidão. Isso. Aí, se um dia a pessoa for exposta ao patógeno real, de verdade, o sistema imunológico dela já vai estar preparado, com memória pronta para combatê-lo rapidamente. Faz todo sentido, é um treinamento, né? E quem são os protagonistas celulares dessa resposta adaptativa? O material foca nos linfócitos, né? Linfócitos B e T. Isso, são as estrelas principais aqui. Os linfócitos, eles se dividem nessas duas populações principais, B e T, cada uma com suas especialidades. Ok, vamos detalhar um pouco então. Os linfócitos B, o que eles fazem? Os linfócitos B são frequentemente chamados de fábricas de anticorpos. É uma boa descrição. Quando um linfócito B
reconhece um invasor específico, e geralmente ele precisa de uma ajudinha de um linfócito T para isso, ele é ativado. Aí ele começa a se multiplicar e se diferenciar num tipo de célula chamado plasmócito. Plasmócito. Isso. E são esses plasmócitos que produzem quantidades enormes de anticorpos. Aquelas proteínas em forma de Y, que a gente vê nos desenhos. Ah, sim, o Y. Exato. Os anticorpos são como mísseis teleguiados. Eles circulam pelo corpo e se ligam especificamente naquele patógeno que estimulou a produção deles. Essa ligação pode neutralizar o invasor direto, tipo impedir que ele infecte uma célula, ou pode marcar o invasor para ser destruído por outras células, como os macrófagos. Entendi. Eles produzem as armas químicas, digamos assim. E os linfócitos T? Os linfócitos T são mais diversificados nas funções. Tem um grupo crucial, que são os linfócitos T auxiliares, ou T-helper. Auxiliares. Eles ajudam. Exato. Eles agem como os maestros ou generais da resposta imune adaptativa. Depois que eles são ativados geralmente por uma célula apresentadora de antígeno, como a dendrítica, que a gente falou. A mensageira. Isso, a mensageira. Aí os T-auxiliares coordenam todo o processo. Eles ajudam a ativar os linfócitos B para produzir anticorpos, estimulam outros linfócitos T a se multiplicarem, recrutam mais células de defesa para o local da batalha. Eles são essenciais para uma resposta forte e coordenada. Ok, eles são os coordenadores. E tem outro tipo de T, né? Tem sim, outro grupo muito importante, os linfócitos T citotóxicos. Esses são os assassinos diretos do sistema. Assassinos? Como assim? A função deles é patrulhar o corpo e identificar células nossas que foram infectadas por vírus ou outros patógenos que vivem dentro das células, ou até células que viraram tumorais. Quando ele reconhece uma célula assim comprometida, o linfócito T citotóxico gruda nela e libera substâncias que mandam essa célula doente se autodestruir. É um processo chamado apoptose. Nossa, ele manda a célula se suicidar. Basicamente, sim. É uma forma limpa e eficiente de eliminar o foco da infecção ou o problema, sem causar muito dano ao redor. Que incrível a especialização de cada um. E tem um detalhe interessante que o material menciona sobre a memória e a resposta secundária, quando a gente encontra o mesmo invasor de novo. Sim. A produção de anticorpos pelos linfócitos B de memória é não só mais rápida, mas muito mais intensa. E, além disso, muda o tipo de anticorpo que predomina. Geralmente, na segunda vez, produz-se muito mais de um tipo chamado IgG. IgG. Esse IgG é muito eficaz em neutralizar patógenos e ele dura mais tempo na circulação, garante uma proteção mais longa. Essa memória qualitativa da resposta dos anticorpos é mais um exemplo da sofisticação toda da imunidade adaptativa. Entendi. Então, recapitulando de forma bem direta, a gente tem essas duas grandes forças trabalhando juntas, né? Exato. A imunidade inata, nossa defesa é imediata, mais geral. A primeira é entrar em campo, agir rápido, segura a onda inicial. Perfeito. E a imunidade adaptativa. Demora um pouquinho mais, mas é super específica, criar armas sob medida contra o inimigo e, o mais importante, guarda a memória dele para a próxima vez. Isso. E elas não são sistemas separados, né? São totalmente interconectadas. A resposta inata não só contém a infecção no início, mas ela é crucial para ativar e direcionar a resposta adaptativa, para que a solução seja definitiva e duradoura. É uma colaboração muito bem orquestrada. Uma dança, quase. É, uma bela imagem, sim. E a mensagem que fica clara a partir das fontes é essa: a extraordinária complexidade, mas, ao mesmo tempo, a elegância e eficiência desse sistema. Entender os princípios básicos, como a gente tentou explorar aqui, não é só fascinante do ponto de vista da biologia. É fundamental para a gente entender melhor nossa própria saúde, as doenças e o potencial das intervenções médicas, vacinas, as novas imunoterapias contra o câncer. Esse conhecimento nos empodera, né? Sim, com certeza. Então, o que tudo isso significa, assim, na prática, para o nosso dia a dia, para quem está acompanhando a gente? Talvez signifique olhar para o próprio corpo com um pouco mais de admiração, talvez? Exato. Perceber que existe esse sistema incrivelmente sofisticado trabalhando ali quietinho para manter a gente saudável.
e talvez ter ferramentas um pouquinho melhores para entender notícias sobre saúde, para conversar com os profissionais, para se cuidar melhor. E isso nos leva de volta àquela questão dos hábitos de vida, que a gente mencionou no início. E talvez nos deixe com uma reflexão final. O material deixa claro que nosso estilo de vida fornece os recursos, sabe? A energia, os tijolos, digamos, para essas células de defesa funcionarem bem. O combustível, como você disse. Combustível, isso. E isso levanta uma questão importante, eu acho. Se a gente pensar nos nossos hábitos diários, o que a gente come, o quanto a gente se move, como a gente dorme, como sendo o suporte logístico para esse exército interno, qual seria uma pequena mudança, talvez até simples, que cada um de nós poderia fazer no cotidiano para ajudar a fortalecer ainda mais essa proteção natural que a gente já tem? Fica aí a pergunta, né? É uma excelente pergunta para a gente levar daqui e pensar. Nossa conversa hoje foi uma exploração focada nos pontos principais que o material trouxe sobre esse universo incrível da imunologia. Com certeza tem muito mais a explorar. Ah, sim. O que vimos hoje foi apenas o começo dessa jornada pelo sistema que nos defende.